Se você está cansado das pessoas não prestarem atenção no que você está querendo dizer, esse vídeo aqui é para você. Eu antes era um garoto muito introvertido e quando eu tentava falar com as pessoas não notavam o que eu queria falar e acabavam que ainda me chamavam de prosa ruim. Depois de um tempo que eu aprendi essas três coisas que eu vou te passar aqui nesse vídeo, eu consegui ser um cara muito comunicativo. Chegou ao ponto de quando eu chegava na escola e tinha alguma apresentação para fazer, eu fazia, os professores me elogiavam pela minha comunicação e pela clareza que eu falava o assunto. Técnica número 1. Explique suas ideias como se fosse explicar para uma criança de 11 anos. E lembrando que eu tirei todas as informações desse vídeo desse livro aqui, Comunicação 5 Estrelas, de Carmine Gallo, um dos caras mais importantes no mundo da comunicação. Então se você tiver interesse de aperfeiçoar dessa máquina aqui, link na descrição, beleza? Só você tá dando uma olhada lá que vai te ajudar muito. Uma coisa que eu aprendi nesse livro que seria interessante eu passar para vocês, que lá nos Estados Unidos, quando a editora ela vai publicar um livro, ela tem um índice de legibilidade. É uma ferramenta que é tipo um algoritmo que elas usam para saber o nível de escolaridade que alguém pode saber do livro, beleza? Toda vez que você for falar algo ou escrever algo, você olhar para aquilo que você escreveu ou antes de você falar, você pensar, pô, uma criança de 11 anos entenderia o que eu vou falar agora? Se a resposta for não, você tem que mudar aquilo que você vai falar. E uma frase interessante de Carmine Gallo que ele fala que ele não quer se parecer inteligente, porque assim os leitores não entender o que ele queria passar. E um dos maiores pecados que as pessoas usam é esse, falar palavras difíceis para parecer mais importante. John Kennedy é um cara muito importante também, se não no mundo inteiro, pelos seus discursos memoráveis que existem no planeta. Toda vez que ele ia fazer seus discursos, ele basicamente pegava palavras difíceis e cortava e deixava ela mais simples, tornando assim mais memoráveis. A segunda técnica é use analogias. Há 2000 anos atrás existia um cara conhecido como Aristóteles. Ele percebeu que as pessoas que eram mais persuasivas da sua época usavam um conceito, né, nas suas falas, hoje chamada de analogia. Analogia é nada mais que você pegar duas coisas que são diferentes, comparar elas para assim encontrar algo que seja semelhante. E uma figura muito importante que existe nesse mundo que usava analogia era Jesus Cristo. Uma analogia que eu queria estar usando que Jesus usou, porque ele usou bastante analogia, senão em todos os discursos dele ele usava uma analogia. E uma delas é quando ele estava andando com seus discípulos para ir para outra cidade. E aí chegando lá, eles sentaram para descansar. Teve um discípulo que chegou para Jesus e contestou sobre algo referente à fé. E aí Jesus falou que se a fé é do tamanho de um grão de mostarda, eles poderão mover montanhas. Se ele falar para a montanha sair do lugar, ela sai. Então isso é uma analogia. Ele usou um grão de mostarda. Que tem a ver grão de mostarda com fé? Nada. Referente a nada, mas ele usou o tamanho do grão de mostarda como semelhança à fé. Isso é analogia e você pode estar usando na sua vida. Eu vou dar um exemplo desse livro aqui para você ver como é fácil usar analogia, tá? Antes de eu ler esse livro aqui, cara, eu tava em uma caverna, sabe aquela caverna escura que não tem nenhum pingo de luz? E aí um cara chamado Joel J, que é muito bom ele foi lá e indicou esse livro aqui, cara. Foi como se fosse um vão que abriu na caverna, saiu uma pedra e aí com essa pedra apareceu um feixe de luz. E aí quando eu comprei esse livro e eu li esse livro, foi como se fosse o feixe de luz. Esse livro aqui é como se fosse a luz no meu caminho, mas eu comparei o livro com a luz e tornei um significado que os dois têm algo a ver. Isso é analogia. As pessoas vão prestar atenção mais em você quando você falar algo referente à analogia. E agora a terceira e última dica, que é a mais importante de todas. Se você chegou até aqui, parabéns, porque essa daqui é o ouro. Essa daqui não pode faltar de jeito nenhum em uma comunicação. A terceira técnica é conte uma história. Basicamente como eu usei com vocês aqui agora. Eu falei sobre uma história que eu tava dentro de uma caverna e aí apareceu a luz. Isso foi uma pequena história que eu acho que prendeu vocês, eu acho. E um cara importante referente à história seria Uri Hyson. Uri Hyson era basicamente um psicólogo e neurocientista. Então já pensei que o cara era doido da cabeça. Ele resolveu um dia qualquer, tava de boa em casa, fala assim, pô, velho, e se eu fizer um experimento que aí eu vou saber como o cérebro funciona quando uma pessoa conta uma história? E aí ele chamou Carmine Gallo,
que também é o autor desse livro aqui, ele foi lá e chamou ele pra fazer parte do experimento. Só que aí que tá, ele fez o experimento nele mesmo, entendeu? Ele pegou um monte de negocinho e botou na cabeça, e aí fala assim pra Carmine Gallo: ô Carmine, conta uma história pra mim que eu vou usar aqui pra fazer meu experimento. Aí Carmine foi lá e contou uma história sobre o pai dele. Notou que o cérebro dele, as ondas cerebrais que a gente tem, quando a história ia pra um termo muito pico, tipo uma coisa muito assustadora, pá, a onda cerebral subia. Aí quando a história se acalmava, a onda cerebral baixava. Ali deu um nome para esse fenômeno de arrastamento neural. Você pode usar histórias para guiar o cérebro de outras pessoas e prender a atenção delas. Então, toda vez que você for comunicar com alguém ou passar alguma ideia para alguém, conte uma história. Então, a partir de hoje, toda vez que você for comunicar com alguém, conte uma história. E se você chegou até aqui, você é diferente de todo mundo que saiu no começo, beleza? Então, por isso que eu vou te entregar isso aqui agora. A primeira coisa que uma história deve ter é conflitos. A história deve ter conflitos. A segunda coisa é você ter uma jornada na história. Ela tem que começar no início, no meio e no fim. E por último, a história deve ter desafios. Aí você pega como exemplo filmes que tem hoje em dia de super-herói também, de qualquer filme. Começa com a jornada, tem conflitos e também tem desafios. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, comenta aí que eu quero saber como é a tua opinião. Eu quero saber a opinião que você pode dar para esse vídeo. E é isso, galera. Obrigadão aí. Valeu!